tenta inspirar as pessoas, né? O sucesso que você assiste te permite você ter sucesso também. Então, quando você vê um estudante que tinha tudo para dar errado, ou um recém-formado que tinha tudo para dar errado, tendo sucesso nesse mercado, você automaticamente percebe que você também pode. Então, essa é a grande função de eu divulgar cada vez mais depoimentos da comunidade. Marcelo, eu vou fazer a tua pergunta agora, tá? Só ver se a câmera voltou. Voltou? Voltou. Beleza. Onde eu parei? Tá voltando aqui. Sabe onde eu parei? Eu também a gente desenrola aqui na edição, não se preocupa com isso não. Eu vou fazer a pergunta da Marcele. Ok. Eu fico muito louco aqui olhando as perguntas daqui, vendo quem tá falando, olhando pra ali. Mas vamos lá. A Marcele falou o seguinte: Lai, tentei um cliente por telefone, mas acho que ele mudou, deve ter mudado de telefone, né? Eu vou lá segunda-feira, presencialmente. Abordo da mesma maneira que por telefone. Ela quer falar assim, qual a abordagem melhor que eu faço com ele, já que não deu certo o telefone, com a abordagem é uma, e lá presencialmente eu abordo igual eu abordo o telefone. Seguinte, o que eu deveria fazer? Seguinte, Marcelo, eu sempre recomendo que você só vá para uma abordagem presencial no empreendimento quando você tem a autorização do empreendedor para fazer isso, tá? Porque você imagina o seguinte cenário: você chega de surpresa no empreendimento, tá? Será que a pessoa tomadora de decisão vai estar lá para te atender com tempo, com disponibilidade? Será que se ele estiver lá, né? Porque muitas vezes a gente tem uma empresa que o dono, ele tem horários muito pequenos lá dentro. Então ele bota o funcionário para tomar de conta lá, entendeu? Então será que na hora que você chegar ele vai estar lá? E se ele estiver lá, ele vai estar disponível para te atender, para te escutar? Então assim, eu recomendo. Claro que essa abordagem presencial funciona. Tá? Pode funcionar também se você for escolher empreendimentos onde, de acordo com suas características, os donos tendem a permanecer mais neles, como pequenos negócios, lava-jatos, oficinas, pequenas indústrias, que os donos estão mais lá dentro, às vezes eles participam inclusive do operacional da empresa. Tá? Agora, quando você parte para empreendimentos como posto de combustível, empreendimento de médio porte, é difícil você chegar lá e o dono tá lá para te escutar, tá bom? Então, existem formas de você entrar em contato com o empreendedor e conversar com ele de uma forma, abordá-lo de uma forma que faça ele se sentir mais interessado em saber um pouco mais do seu trabalho e assim marcar uma reunião. Porque marcando uma reunião, você vai para lá, ele vai estar te esperando, vai ter um horário, ele vai te ouvir, alguma coisa chamou a atenção dele, então isso facilita bastante. Então, você vai para lá, mas você conseguiu agendar algum tipo de reunião com ele? Se você não conseguiu, eu recomendo que você continue tentando primeiro chamar essa atenção preliminar para depois marcar essa reunião. Claro que isso não te impede de ir lá, conversar, se o dono não estiver lá, você conversar com o gerente, perguntar qual horário que ele está por aqui, que a gente pode conversar. Qual seria o melhor horário para eu pegar ele aqui? Será que você não podia entrar em contato com ele? Ou então me dar o telefone atual dele para eu tentar marcar uma reunião? Porque é um assunto importante para a empresa, né? A segurança da empresa. Eu quero ver se ele tem interesse nesse serviço, tá? Então é também uma opção. Mas olha, eu sempre recomendo. Existem hoje várias formas. Hoje o digital está aí. Você consegue chegar nas pessoas com muito mais facilidade do que você simplesmente sair visitando aleatoriamente os empreendimentos, tá? Claro que a visita, mais uma vez eu ressalto, presencialmente também é uma forma, pode dar certo, também pode dar certo, mas a gente tem tantas mais facilidades para chegar nas pessoas através do digital, através do telefone, os contatos, aplicativos que conseguem te mostrar quem é o responsável, o telefone, o e-mail, né, que às vezes fica mais fácil, até economicamente, você economiza mais desse jeito, fazendo essa abordagem preliminar para depois, com a autorização do empreendedor, você ir marcar uma reunião mais objetiva para falar exatamente daquele ponto que ele já te autorizou. Tá bom, Marcelo? Eu respondi? Ela falou aqui, ó. Top, beleza. Não consegui falar com ele por telefone, mas eu entendi como eu devo proceder a partir do que você falou. Legal. Show. A galera tá chegando mais aqui, mas vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui. Como começar a realizar os trabalhos de forma autônoma? Qual o primeiro passozinho que ele deu? Eu quero 3, 2. Pum. O que é que você faria? Com a experiência que você tem hoje, se
você voltasse, quais são os 2 passos que você daria agora? O primeiro passo seria realmente ter a consciência de que eu preciso investir tempo e, se possível, dinheiro em capacitação prática. O primeiro passo é esse, tá? Senão eu fico perdido, senão eu não sei nem qual passo dar. Então, o primeiro passo é sempre esse, é reconhecer que você precisa ter um nível de conhecimento prático maior do que a faculdade te permitiu ter, saber que as notas que eu tirei na minha faculdade não vão me influenciar na hora que eu entrar no mercado e procurar fechar meus primeiros contratos com as empresas, de nada isso vai me influenciar, e saber que eu ter a humildade de saber que eu preciso aprender mais, embora eu já tenha um diploma. Tem muita gente que tem um diploma e é orgulhoso, acha que, enfim, eu sou engenheiro, eu sou formado, enfim, tem gente que tem essa barreira e isso atrapalha demais. Então o primeiro passo é ter essa consciência, essa humildade de procurar aprender e aprender com quem já atravessou esse rio que você está querendo atravessar, inclusive já chegou a ter os resultados que você quer ter e que já ensinou outras pessoas a chegarem nesse resultado que você também quer ter. Então você quer pegar o seu primeiro trabalho já nos próximos 4 meses, dentro do licenciamento ambiental? Vamos aprender com quem fez isso, ensina isso e que tem alunos que já fizeram, vários alunos que já fizeram e que conseguem transmitir esse conhecimento. Primeiro passo é esse, ter essa consciência. Segundo passo é se dedicar nesse passo a passo. Não é só você ter acesso a esse passo a passo, ter acesso a esse conhecimento, é se dedicar, é aplicar e colocar isso como um foco na sua vida, tá? Realmente aplicar. Entrar na comunidade LPCA não faz você ter resultado. O que faz você ter resultado é entrar na comunidade LPCA ambiental e se dedicar, aplicar, e aí você vai ter resultado, é uma consequência, tá? Então esses seriam os 2 passos que eu daria. Se eu tivesse lá atrás, na minha época, 2014, quando eu me formei, eu não tinha essa oportunidade de ter alguém de graça, através de uma live, de um vídeo no YouTube, dando tanto conteúdo assim detalhado, de graça assim, tão acessível. Eu não tinha. Então eu tive que recorrer realmente a correr atrás de estágio, eu tive que recorrer a ficar pedindo oportunidade para as pessoas, para as empresas, porque na minha época eu via isso como a única oportunidade, coisa que não é a única oportunidade para vocês que estão aqui. Não é. Existem formas mais rápidas e fáceis para você aprender tudo que eu ensino, por exemplo, nos vídeos que eu tenho aqui no YouTube e na comunidade. Vocês teriam que passar anos estagiando dentro de uma empresa. Anos. Então eu peguei todos esses anos do meu mercado, 7 anos que eu atuo, e coloquei dentro de um pacote para vocês. Que vocês aprendem ali e pegam seu trabalho em 4 meses. A gente tem alunos na comunidade que nem terminaram de assistir às aulas e já fecharam mais de 3, 4 contratos em menos de 4 meses depois que entraram. Por quê? Porque você aprende e você aplica. Tem a regra do 1 para 1 que a gente aprendeu um dia desses, não foi, Vinícius? A gente viu o Vitor Damasio aí, que é um grande produtor digital também, um cara muito bom. Ele diz o seguinte: de nada adianta você estudar 1 hora de conteúdo e não aplicar. Então se você senta na cadeira e estuda 1 hora daquilo ali, você tem que pelo menos passar 1 hora aplicando o que você aprendeu. Total. E é isso que vai fazer diferença. Não é você estudar o curso inteiro. Eu sempre falo para os alunos, cara, não precisa você estudar o curso inteiro para começar a aplicar. Você estuda aquilo ali e o curso é 100% prático. Na primeira aula você já consegue fazer alguma coisa na prática. Então se você assistiu a primeira aula, aplica. Passou 1 hora assistindo uma aula na comunidade, aplica pelo menos 1 hora também. Porque isso vai fazer você ter resultado. E é por isso que os alunos, mesmo antes de terminar o curso, já fecham seus contratos antes mesmo de terminar as aulas do curso, beleza? Então é isso que faz diferença. Às vezes uma sacada paga, né? Uma sacada já faz toda a diferença. Teve um aluno que entrou na comunidade e com 1 semana já fechou seu primeiro contrato. Porque teve uma parada ali que ele viu no módulo 1, nas primeiras aulas, que para ele fez total sentido e ele aplicou e conseguiu fechar o contrato. Às vezes é uma barreirazinha que você não está vendo, que em 10 minutos você destrava. E o que é interessante também é porque também tem gente que entrou em turmas passadas que até hoje nunca fecharam um contrato. Talvez nunca nem até ou terminaram de assistir o curso ou talvez chegaram na metade. Então o que a gente tira também com relação a isso? É que entrar no curso não vai te fazer
ter 1 milhão de contratos de um dia para a noite, não. O que vai, de fato, garantir que você bote o pé no mercado e tenha seus primeiros contratos é uma palavra chamada ação. É você pegar aquilo que você aprende e aplicar. Nessa regra de 1 por 1, estuda 1 hora, aplica 1 hora. Estuda 30 minutos, aplica 30 minutos. Estuda 10 minutos, aplica 10 minutos. Mas esteja em movimento, né? Porque todo mundo tem que estar em movimento. Tudo é movimento. Se você está parado, você não vai para canto nenhum. Se está em movimento, você vai para algum lugar. Você colhe resultados, mesmo sejam positivos ou negativos, mas colhe resultados. Porque os resultados você consegue melhorar o seu percurso, o seu caminho para onde você deve ir. E é interessante também falar que cada um também tem seu tempo, né? Às vezes a gente fala que em 1 semana o cara fechou, aí às vezes tem aluno que escuta isso e acha que, pô, eu não fechei ainda, eu não sou tão boa, não sou tão bom, não sou tão inteligente, mas não é isso, cara. A gente tem alunos que tá 1 ano na comunidade, mas estava terminando a faculdade, estava terminando sei lá o que, estava com foco em outra coisa, e aí começou a aplicar e dentro desses 4 meses que começou a aplicar, fechou os contratos. Então cada um também tem seu time, você tem que respeitar o seu time, tá? Tem gente que já foca e já faz, e tem gente que dá mais um tempo, tem gente que está com outras prioridades, mas o fato é, se você aplicar, você tem resultado. Top, show de bola! Teve uma pergunta aqui do Rogério. O Rogério, acho que uma galera está fazendo reunião, que bom, né? Ele falou o seguinte: eu tenho uma reunião amanhã para acertar um PGRSS. E eu acho que ele está um pouco inseguro. Me dê dicas do que eu devo fazer e tal. Então acho que a primeira coisa é explicar o que é esse PGRSS. Plano de Gerenciamento de Resíduos, Serviços de Saúde. Tá? Então o que é isso? É um relatório que é exigido no licenciamento ambiental de serviços de saúde. Você tem uma geração de tipos específicos de resíduo e esses tipos específicos de resíduo, que são resíduos perigosos, precisam passar por uma gestão que obedeça à legislação, ou seja, tem que ter toda a forma de acondicionamento adequado, tem várias normas que dizem como é que tem que ser feito, tem toda a forma de acondicionamento interno, acondicionamento externo, transporte interno. A gestão desses resíduos tem que estar de acordo com a legislação e devido a esse potencial degradador dessa atividade, o órgão ambiental pede, 99% das vezes, que seja feito no licenciamento, que seja exigido no licenciamento um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, tá? Então, Rogério, o que você tem que fazer primeiro? Cara, antes de tudo, é entender o que o órgão está pedindo. É entender. Então, se você vai para a reunião conversar com o empreendedor sobre isso, então, o seu papel lá é entender. Você vai mais ouvir do que falar. Você vai perguntar, tá, como foi essa exigência? Aí ela vai te explicar, olha, o órgão mandou um ofício, teve isso, teve aquilo, tem entrado no processo, mas aí teve esse ofício aqui, tá, aí você vai pegar o ofício, vai dar uma lida. Tem um termo de referência, aí lá no ofício se tiver um termo de referência, o que é o termo de referência? É a base, é o fundamento, é o esqueleto que você tem que seguir para fazer o seu plano de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde. É o índice, tá? Todo estudo tem um termo de referência. Se o órgão não dá um termo de referência, ele está te dando a liberdade de escolher um que você achar melhor na internet, ou enfim. Lá na comunidade tem vários modelos de estudos e de termos de referência também para o caso do órgão não dar um termo de referência. Nem todos dão, tá? Mas isso não tem problema. Então você vai entender, você vai ler esse termo de referência e você vai diagnosticar aquele empreendimento. Você vai dar uma olhada no setor produtivo dele, como é que funciona. O que é saúde, beleza, mas é odontologia, serviços gerais, tem cirurgia, é feita cirurgia, é um hospital, é uma clínica. O que é esse serviço de saúde? Então você vai ter que analisar isso, vai ter que levar um checklist de campo, de pré-licenciamento, de diagnóstico, para entender como é que aquele empreendimento funciona, entender quais são os resíduos que são gerados. Às vezes a pessoa que vai te receber, ela não sabe responder, mas aí você vai lá, você vai olhar, vai tirar foto, vai anotar. Se você também não souber identificar lá no campo, não tem problema, você volta para a sua casa ou para o seu escritório, você vai pesquisar, você vai procurar profissionais que sejam da sua formação, que possam te ajudar a identificar esses resíduos, e você vai montar o seu plano. Então, na primeira visita, é entender a demanda, para poder você fazer um plano de ação
para fazer o relatório, tá? Então é ir lá e entender. No meu Instagram tem um vídeo com o nome tutorial do que fazer na primeira visita. É um vídeo mais ou menos uns 15 minutos, onde eu ensino passo a passo o que você tem que fazer na primeira visita. Desde o que você falar para o empreendedor até o que você fazer dentro da atividade. Foi para uma indústria, mas você consegue adaptar para qualquer caso que você for fazer, qualquer caso. Então, ó, vai lá, dá uma olhada. Essa pergunta está sendo uma das campeãs da caixinha de perguntas. O que fazer na primeira visita? É bom até fazer um livecast sobre isso, o pessoal está perguntando muito, tá? Mas olha, tem um vídeo, assiste, anota e você vai saber o que fazer. Total, show de bola. Tem uma pergunta aqui legal que chegou, que eu peguei aqui, que é o seguinte: como enxergar as melhores oportunidades? Como no seu dia a dia acho que a gente consegue encontrar, a gente já tem um olhar mais clínico, né? Consegue bater o olho e saber se aquilo ali necessita de um trabalho nosso ou não. Mas tem gente que não consegue enxergar por não saber quais são os tipos de empreendimentos que são licenciados ou não, quais são os tipos de oportunidades que estão no seu dia a dia, no decorrer da sua casa, do seu trabalho, da sua casa, de comprar um pão, etc e tal. Então assim, o que você indica para a galera abrir o olho e falar, ó, esse tipo de empreendimento, aquele outro, ele há necessidade do seu serviço. E aquilo ali poderia ser uma oportunidade que você não está conseguindo enxergar naquele momento. Show. Por falta de conhecimento, por falta de talvez clareza sobre quem é e quem não é seus potenciais clientes. Então é legal dar um estalo sobre isso, porque acho que se a gente falar 3 ou 4 empreendimentos aqui que podem ser, a pessoa vai falar, pô, cara, eu passo uns 10, os pais chegar em casa, eu passo uns 10 X, uns 10 desses, uns 10 daquele outro, e poderia ser uma oportunidade que hoje eu não estou captando, não sei porquê, mas só por falta de conhecimento e falta de método. Show, cara. Mais uma vez a gente esbarra na dificuldade de identificar demandas, tá? Então, como encontrar, como você consegue, com o seu olhar, no seu dia a dia, identificar oportunidades? Primeiro, você tem que focar no nicho, tá? O meu nicho que eu sempre recomendo é o de licenciamento. Então, vamos lá, ó, vou dar uma sacada aqui para vocês, que vocês podem aplicar ainda hoje, aonde vocês estão, para identificar oportunidades todos os dias na cidade de vocês, todos os dias do dia a dia de vocês, tá? Vamos lá. O licenciamento ambiental, a necessidade de um licenciamento ambiental, ele vem da quantidade, do potencial poluidor degradador das atividades que precisam passar por esse processo. Então, se o empreendimento precisa de um licenciamento, é por quê? Porque ele gera ali um impacto, ele tem um consumo de recursos naturais, ele gera resíduo, ele gera ruído, ele gera algum tipo de impacto negativo ao meio. E quando eu falo ao meio ambiente, a parte ambiental, a parte social, a parte econômica, é um equilíbrio, é um conjunto, tá? Então, é isso que leva à necessidade de um licenciamento. Então, se nós profissionais começarmos a prestar atenção nos aspectos e impactos ambientais dos empreendimentos que a gente vê todos os dias, a gente vai começar a entender quais são as oportunidades. Então, quando foi que eu comecei a entender as oportunidades que tem na minha cidade? Quando eu comecei a olhar para um posto de combustível e não ficar olhando só o pessoal abastecendo. E não ir lá só para abastecer minha moto, meu carro e ir embora. Mas eu comecei a olhar, ter um olhar mais direcionado para a parte ambiental, como um profissional analisa da parte ambiental. Quais são os aspectos de um posto? Cara, eles cavam um buraco no chão, colocam um tanque lá dentro e enchem de combustível, de materiais derivados de petróleo dentro do solo, uma profundidade lá, e para operar aquilo ali. Todos os dias passa um monte de carro lá em cima, então quebra a estrutura, né? A estrutura vai depreciando com o tempo, aquilo ali na hora do combustível. Eu vejo, você vai perceber, tem gotejamento de gasolina ali de vez em quando, aquele material infiltra no solo, pode contaminar o solo. Então, ó, só aqui eu falei vários aspectos que levam à necessidade de um licenciamento. Então, olhe para um empreendimento e comece a enxergar além do que ele oferece para vender. Comece a observar os aspectos ambientais que estão envolvidos. É assim que um profissional ambiental analisa o empreendimento. É dessa forma. Olhar para um panificador e saber que existe um bastidor de produção, de geração de resíduo, de consumo de recursos naturais, de emissão atmosférica. Olhar para uma oficina e saber que tem um bastidor ali que leva à necessidade de um licenciamento.
tá? Claro que não é a única forma, mas você já vai avançar aí muito na identificação de oportunidades. Porque o segundo passo é você confirmar com o órgão se aquele empreendimento precisa ou não de um licenciamento, tá bom? Então, ó, a fórmula para você identificar oportunidades é você ter um olhar mais profissional para as atividades, desde as mais simples até as mais complexas. Olhar os aspectos e impactos. Você aprendeu isso na faculdade. Você colocar no Google o que é aspecto e o que é impacto, vai ter a definição. Comece a enxergar isso nas atividades. Comece a passar, olhar para os lados, levanta a cabeça e olha que você vai encontrar oportunidades todos os dias aí na sua cidade. Faça esse exercício hoje ainda, tá? Que você vai ver que tem muitas coisas aí para você aproveitar. Show de bola. Vou fazer outra pergunta aqui, seguir. A gente está já terminando, não tem condições de terminar e responder todas as perguntas, porque foi muita pergunta. Muita coisa mesmo. Teve até gente que mandou 2, 3, 4 perguntas. A gente pode fazer um 2, um 3, um 4, vamos ver, são 5 disso aqui. Mas vamos dando prosseguimento aqui. A pergunta foi, como elaborar um bom orçamento? Show! Cara, um bom orçamento, o que faz um orçamento ser um bom orçamento, que na verdade o que é um bom orçamento? É um orçamento onde você explica exatamente o que você vai fazer e você traz uma precificação coerente, plausível e justa para aquele trabalho. Para mim, esse é um bom orçamento, tá? É isso que eu entendo de bom orçamento. E para você fazer um bom orçamento, você tem que fazer um trabalho bem feito lá atrás. E o que é esse trabalho bem feito lá atrás? Um bom trabalho de identificação das demandas e elaboração do plano de ação para entregar aquele resultado necessário. Então, o que é um orçamento? O orçamento é o seguinte: o cliente tem um problema, você vai identificar exatamente o que é o problema, porque quando o cliente fala para você qual é o problema, ele diz o seguinte: ó, eu estou com problema na documentação da minha empresa, essa parte ambiental aí. Isso aí para ele é um problema que ele enxerga. Só que na verdade, na prática, não é bem assim. Não é uma documentação ambiental aí. Não é. Você tem que saber mapear o que é exatamente esse problema, tá? Porque o empreendedor não sabe explicar, velho. A gente tem que ter essa noção. O empreendedor não sabe explicar realmente qual é o problema dele. Ele sabe que tem um problema que envolve o órgão ambiental, que envolve documentação, mas não sabe exatamente o que é. E você tem que saber identificar. Você não vai exigir que o empreendedor te explique como você explicaria. Entendeu? Então você vai lá, conversa melhor, pega os papéis, analisa aquilo ali, leva para sua casa, abre o seu computador, dá uma olhada, liga para o órgão e aí você identifica. Então você vai listar a formação de um orçamento, você vai listar as reais necessidades que ele tem, as reais, e não a que ele falou é que ele acha que tem. Aqui, até onde o conhecimento dele permite ele ir dessa parte ambiental. E aí você vai listar isso. A gente ensina isso com detalhes na comunidade. A gente ensina você a pescar, ok? Então, ó, tá aí a lista. E aí você tem a lista, você vai saber qual é a solução que ele está precisando. Então, se ele está com problema de documentação na empresa, provavelmente é uma licença que venceu e ele não renovou, provavelmente ele está operando sem licença, nem sabia que precisava, e aí teve alguma coisa que aconteceu, alguma fiscalização, ou alguma empresa pediu para ele apresentar a licença dele, e aí ele entendeu que tem um problema, e aí você vai ver a solução. Tá, ele está com as licenças vencidas, então qual é a solução? Regularizar as atividades tal que as licenças sejam emitidas novas licenças atualizadas e vigentes. A solução é essa. Como eu vou entregar isso? Tá, então primeiro eu vou pegar um checklist, vou conversar com o pessoal do órgão para saber qual é o checklist, vou pegar esses documentos, vou fazer os relatórios que eles estão pedindo. Então esse é o plano de ação, é o que vai ligar o problema que você identificou, não o que ele disse, mas o que você identificou, a solução que você tem que entregar para o cliente. Porque às vezes ele também nem sabe qual é a solução realmente, você tem que explicar isso para ele, tá? Então tá aqui a solução. E o orçamento, galera, vai depender da sua habilidade de fazer isso. Então, eu tenho que fazer um relatório, eu tenho que pegar esses documentos, eu tenho que entregar esses materiais, eu tenho que executar esses trabalhos, e aí você vai explicar para o empreendedor: olha, eu fiz uma análise da sua atividade e os seus problemas são esses, tá? E a boa notícia é que eu consigo resolver isso para você sem você ter nenhuma dor de cabeça. Você vai me entregar isso aqui e o seu problema agora, a partir de hoje, vai ser meu também.
e eu vou resolver essa parada para você. Agora, para eu resolver essa parada para você, vai ser necessário um investimento. O investimento vai ser de X reais. Esses X reais, você vai pagar esses X reais e eu vou resolver todos esses problemas para você. Você não vai ter mais nenhuma dor de cabeça, ok? Aí ele vai dizer, tá, qual é a forma de pagamento, sei o que, sei o que. Aí você vai dizer, olha, você vai pagar uma entrada de tanto, entendeu? Tá? Você tem alguma dúvida com relação aos trabalhos que eu vou fazer? A gente vai fazer essa vistoria, vai elaborar esse trabalho. Você tem alguma dúvida? E aí você entrega. Orçamento, galera, não é um papel que você entrega para o cliente e pede para ele ler. Orçamento você explica. Eu, há muito tempo, não entrego propostas para os clientes. Não entrego. Por quê? Porque nada que eu escrever vai ser tão bem explicado quanto uma coisa que eu falar verbalmente e explicar. Nosso cérebro está mais treinado para entender palavras do que textos que estão escritos, tá? Então eu falo, olha, sua proposta está pronta, eu preciso de 5 minutos numa ligação com você ou numa reunião para te explicar tudo. Bora? Se ele não quiser que eu explique, então já é um sinal que ele não quer fechar, ele só quer saber o preço, tá? Então, ó, é explicar. O seu orçamento vai depender disso. Identificar demandas, identificar soluções e identificar o plano de ação, ela vendo o seu custo, vendo a quantidade de tempo que você vai gastar, vendo a quantidade de recursos que você vai precisar ter. Eu vou precisar alugar um equipamento, vou precisar chamar um parceiro. E aí você monta a sua planilha e aí não tem erro. Não tem erro. Sua proposta vai estar excelente. Top, 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 top. Fazendo algumas anotações aqui, show. Então é o seguinte, nós vamos entrando aqui no final. Eu vou fazer a última pergunta e já de cara agradeço pra caramba quem participou aqui dessa primeira e dessa segunda parte desse Lioncast. A gente fez um super perguntas e respostas. Super FAQ. É, super FAQ. Toda a galera que participou aqui no Instagram. E quem ainda estiver aí pode, acho que dá tempo de fazer alguma pergunta, tá bom? Quem não tiver, já foi. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não. Então tá. Então, ó, galera, foi muito massa estar aqui com vocês. E já a princípio, vai se inscrevendo aí no nosso canal, manda aqui no comentário algum tema que você queira que a gente aborde no próximo Lioncast. É muito importante esses comentários para a gente poder trilhar e construir conteúdos que sejam na sua dúvida, porque aí a gente consegue eliminar e fazer com que você dê esse próximo passo, ok? Eu tô caçando aqui a próxima pergunta. Tô caçando aqui a próxima pergunta. Sugere alguma lá? Cara, manda aí, tem um monte aí. Ah, teve uma aqui que eu passei ela. Legal, eu tô vendo aqui se o pessoal falou mais alguma coisa, não. Mas vocês já vão deixando aí também a galera que está participando aqui no Instagram, vai deixando um comentário aqui na nossa live se vocês estão curtindo esses nossos ao vivo do Lioncast. Porque com esse feedback de vocês, a gente sabe se a gente continua ou não continua. Então, vai colocando aí, tipo assim, continua, porque aí a gente sabe que você está querendo que a gente continue isso, beleza? Bota aí, continua para eu saber. Show de bola? Teve uma pergunta aqui que foi como superar o medo de começar no início, porque no início é tudo muito novo, tudo com muita falta de experiência. Como é que eu supero essa barreira do medo? Cara, eu acho o seguinte, você não precisa superar o medo, tá? Você precisa saber que você vai ter medo e que você vai com medo mesmo e vai resolver a parada, entendeu? Quando você se prepara, quando você tem um passo a passo e alguém te auxiliando, velho, mesmo assim você vai ter medo. Um piloto de avião, o cara passa anos no equipamento fazendo simulação. Você acha que ele não vai ter medo no primeiro voo dele? Total. Você acha que não vai dar um frio na barriga na hora que ele voar primeiro voo com 300 pessoas? Você nem se cabe 300 pessoas dentro de um avião, mas você acha que ele não vai ter medo? Mas se ele deixar esse medo dele impedir ele de fazer o primeiro voo, ele nunca vai fazer nada, né? Ele não vai seguir o sonho dele de ser piloto. Então o medo, velho, ele vai existir sempre. Hoje eu pego projetos que eu fico com medo de fazer realmente. Tem projetos grandes que eu pego que eu fico, será que vai dar certo essa parada? Mas eu pego e resolvo com medo mesmo. Então, cara, não veja o medo como algo que você tem que, tipo, vencer e eliminar da sua vida. Tudo que você for fazer novo, você vai ter medo. E é bom que você tenha,
porque é um instinto defensivo que a gente tem.